Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. São 14h04 e agora a gente dá início ao programa Diagro em Ação, todas as terças-feiras, às 14h na Rádio Difusora. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Suane. Boa tarde, Adonei. Hoje a gente tem a nossa equipe de apresentação é o Adonei Moya e Suane Lobo. O objetivo do programa é aproximar a comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção e o controle e erradicação de doenças e pragas. O tema abordado hoje será Histórias que Inspiram, a experiência de granjas registradas com o selo CIE. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Difusora Macapá. Se você quiser acompanhar o nosso programa, estamos ao vivo na Rádio Difusora Macapá pelo Facebook. E se você quiser acompanhar também os trabalhos da Diagro, nós temos o Instagram, Diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Você pode também mandar perguntas, dúvidas durante o programa pelo nosso WhatsApp, 969-8403-5499. Repetindo, 969-8403-5499. Hoje nós temos a honra de receber dois responsáveis de granjas de ovos aqui no estado do Amapá. A primeira delas é a Granja Castanheira, que completa recentemente 1 ano de registro com a Diagro. E nós vamos entrevistar também o senhor Ronaldo Dantas, que é da Granja Quintal Verde, que recentemente recebeu também o registro da Diagro. Bom dia, boa tarde, desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Bom, eu estou aqui com a Emília Rodrigues, que ela é responsável pela Granja Castanheira, no município de Laranjal do Jari. Emília, como foi o processo de buscar o registro junto à Diagro? Como que começou todo esse processo? Boa tarde a todos. Então, quando a gente montou a granja, nós fomos procurar fazer o processo de legalização da granja. O que teria que ser feito para registrar e para deixá-la de forma oficial, né? Então, a gente buscou a Diagro em Laranjal do Jari para fazer isso, para ter as primeiras orientações. E aí, feito isso, foi identificado o que precisava. Então, a levantação dos documentos que precisa para fazer o registro, né? Então, entrar com esses documentos, fazer o levantamento da estrutura física que a gente tem, da estrutura sanitária que a gente tem, fazer as adequações necessárias. Então, assim, a Diagro, ela foi várias vezes lá na granja, orientou, mostrou o que precisava alterar, a gente conversou de acordo com o que a gente, né, com o projeto da granja, o que ia ser feito. Então, aí foi feito um estudo mesmo, vamos sentar junto e vamos ver o que tem que ser feito. E aí foram feitas essas adequações para depois fazer o registro, né? E aí, feito todas as mudanças, a Diagro volta, faz as vistorias e aí concede ou não o registro. E no caso, a gente, né, tem o registro do CIE, né, para poder fazer a comercialização dos ovos dentro do estado do Amapá. E qual foi o processo? Quais foram os principais desafios enfrentados? Olha, foram vários os desafios. O principal desafio, eu acho que a gente tem que considerar o custo. A gente tem um custo para se organizar e para colocar o processo em funcionamento, é um custo alto. Envolve o levantamento, elaboração de todas as plantas da granja. São processos que são muitas vezes caros e demorados, né? Então, assim, mas a gente conseguiu, com a parceria com o Sebrae, que eles fizessem o acompanhamento junto, né? Então, o produtor rural, ele tem acesso a essa ferramenta
né, com o SEBRAE para a gente poder fazer essa regularização. Então, eu acho que o principal desafio é esse, é o recurso mesmo. E aí, em cima disso, depois que, né, você consegue alavancar essa parte, aí é a parte estrutural, é fazer as mudanças necessárias para poder colocar o projeto em andamento. Perfeito. Para você que é produtor, que já produz ovos ou produz outros tipos de produto de origem agropecuária, é bom esclarecer que o Serviço de Inspeção Estadual é o que vai autorizar você a circular com seu produto dentro do estado do Amapá e vai autorizar a venda do produto nos mercados, né, vendas para programas do governo. E assim, por que isso é tão importante? É bom até a gente voltar um pouco para explicar o motivo, né, que essa procura pelas indústrias que já produzem alguma coisa ou que têm pretensão de produzir, os estabelecimentos, pequenos produtores, é que se você tem um produto legalizado, você legaliza a comercialização e a circulação desse produto, né? Mas não é somente isso. Isso assegura também a qualidade do produto, né? Então, um produto com serviço de inspeção estadual significa que ele passou por diversos requisitos sanitários que comprovam que ele está apto para o consumo, né? Lembrando que esse registro, embora poucas empresas ainda tenham aqui no estado, ele é obrigatório. Então, os produtores que não têm ainda o serviço de inspeção, eles estão sujeitos a fiscalizações de órgãos, tanto da Diagro como de outros órgãos de fiscalização, como a vigilância sanitária, por exemplo. Mas assim, é muito importante, eu vou até passar a palavra para a Emília daqui a pouco, porque o que isso tem de benefícios, né, com o serviço de inspeção? Porque muitas vezes a Diagro ela é vista, ela é mal vista em muitos momentos, porque ela é um órgão de controle e fiscalização. A nossa função normalmente envolve realmente autuações, apreensões, orientações técnicas, notificações, porém a gente se propõe a auxiliar o produtor a que chegue num ponto ideal para que se consiga o registro e assim se obtenha vantagens com esse registro. Então eu queria saber quais foram as principais mudanças que aconteceram no funcionamento da granja após o registro. A organização dos processos, né? Então, assim, você coloca, às vezes a gente faz o trabalho, você vai fazendo o trabalho, ele vai acontecendo no dia a dia. Com a regularização, você coloca esses processos em ordem. Então, isso tem que ser feito dessa forma, isso tem que andar desse jeito. Então, essa organização foi fundamental, né? Então, a gente tem hoje todos esses processos mapeados. Então, qualquer pessoa que entra para trabalhar, ela sabe, ela recebe aquela informação, então ela sabe o que tem que ser feito, porque o processo está mapeado. Então, isso é fundamental. Agora, reforçando, Dona, o que você falou, é extremamente importante a regularização, porque o que a gente quer? Trabalhar de forma correta. E trabalhar de forma correta é regularizado, com as questões sanitárias em dia, com as questões trabalhistas em dia e organizadas. E esse processo ele é acompanhado como um todo, né? A Diagro ela acompanha não só a questão da regularização, ela vai olhar o processo todo. Os funcionários têm treinamento, eles estão sendo acompanhados. Como que é o registro? Exige um registro de saúde do funcionário. Então, isso é extremamente importante, porque não acompanha só o produto, acompanha o processo todo. E quais as vantagens observadas a respeito do mercado? Né? Tá. Quais as vantagens observadas em estar regularizada em relação ao mercado, a confiança do consumidor, o acesso às políticas públicas? Primeiro que eu acho que a gente consegue acessar um mercado que quem não está regularizado não consegue. Seja através de uma licitação com a prefeitura, seja através de uma licitação para um hospital, seja entrar num mercado aqui em Macapá, por exemplo, que exige... minha granja é em Laranjal do Jari. Para eu sair com o ovo de Laranjal do Jari para cá, sem regularizar, eu corro o risco de parar numa barreira e ficar sem todo o meu produto. Mas se eu estou regularizada, o que vai acontecer? Vai verificar a nota fiscal, vai olhar e falar, pode seguir, o produto é regularizado, está tudo certo. E vai entrar no mercado. Ele vai entrar no mercado e o cliente vai olhar aquele produto
e vai enxergar assim, ali eu tenho confiabilidade, rastreabilidade, ele vai olhar, ele foi produzido aonde? Quem produziu? Quem é? Que granja é essa? De onde ela é? Tem o selo da Diagro, tem o selo do Estado aqui falando, olha, tá tudo ok. Então essa informação é extremamente importante. Assim, os nossos clientes lá em Laranjal, hoje eles enxergam isso. Eles conseguem pegar o ovo e falar assim, esse aqui é da granja, esse eu conheço, esse aqui eu posso contar, confiar. Esse aqui que vem de fora, eu não sei. Então, assim, essa questão da gente saber a origem do produto, de onde ele é, como que ele é produzido, é muito importante. Isso passa também pela educação do consumidor, né? O processo, quando a gente tem mais empresas registradas, a gente consegue apontar, por exemplo, para o produtor qual é um produto melhor para ser consumido, para ser adquirido, né? E assim, a gente já percebe, né, que existe uma procura maior por produtos registrados em razão da garantia sanitária mesmo. Então, o produto que é registrado e que segue todos os padrões sanitários, eles ocasionam menos risco para o consumidor, para quem está consumindo, né? Então, por isso, muitas vezes até o preço é um pouco mais elevado, porque ele agrega valor no produto, não é isso? Exatamente. Houve algum ponto negativo ou mais difícil nesse processo de adaptação, o custo, acho que é burocracia, porque às vezes, assim, para você conseguir uma licença, para você conseguir regularizar, demora. Então, às vezes, você tem que passar, assim, uns percalços, né? Uhum. Da burocracia mesmo, para conseguir. Acho que é isso, o tempo de retorno do investimento do negócio é alto, é demorado. Então, isso são fatores que são pontos negativos que pesam. Entendi. E que conselho a senhora daria para os produtores que ainda não se regularizaram? Assim, encare a regularização como investimento e não como um custo. Porque é um investimento, é pensar nisso, isso que vai trazer uma vantagem competitiva no mercado. Eu saio com um diferencial competitivo, né? Se você tiver uma cadeia produtiva e que só você é regularizado, o cliente vai enxergar isso, né? Então, ele, na hora de escolher o produto, entre o regularizado e o que não é, qual que ele vai escolher? Então, se a gente faz disso, né, assim, dá visibilidade para isso, e aí a gente tem as feiras, o mercado oferecendo e falando do produto, acho que vale a pena. Um outro conselho é busque parcerias. Então, assim, eu falo que eu sou sócia do Sebrae, porque o Sebrae, faço várias consultorias, termina uma, vai fazendo outra, porque eles nos apoiam mesmo. Então, eu preciso fazer um processo de regularização da própria Diagro. Preciso eu já tinha feito, 10 plantas da granja. Aí chega no outro processo e fala assim, precisa de outras 2 que você não tem. Sebrae, eu preciso disso. E aí a gente tem um valor diferenciado. Então, se não for com o Sebrae, que seja com outros profissionais capacitados, mas busque ajuda técnica. Fazer só pelo YouTube não dá certo não, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que assim, vou montar um negócio, vai lá no YouTube, é fácil. Não é assim. Então, busque ajuda especializada, aprenda, vá se profissionalizar mesmo, vá fazer curso. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor. E aí a gente consegue saber mais do nosso negócio. Acho que é isso. A Diagro, ela participa desse registro desses estabelecimentos, porém ela não faz isso sozinha, né? A gente é o ponto final, né? O objetivo final é o registro na Diagro, mas como a Emília falou aqui, a gente trabalha com parcerias, né? E a gente indica, por exemplo, como ela falou aqui do Sebrae, o Sebrae tem um trabalho muito importante com as agroindústrias do Estado. A Diagro, ela funciona como nós somos um órgão de fiscalização, a gente recebe uma proposta de projeto e a gente muitas vezes recusa essa proposta. Antigamente, muito tempo atrás, acontecia de a gente receber uma proposta, simplesmente recusava e não dava uma opção para os produtores, né? Hoje, como com os parceiros, a gente consegue indicar, olha, nós não fazemos uma planta, mas a gente sabe quem faz. A gente não elabora o rótulo, não pode elaborar, a gente é vedado de fazer isso,
Porém, a gente pode indicar, por exemplo, o Sebrae, que pode contratar uma consultoria e elaborar esse rótulo. Então, existe hoje muitas possibilidades. O que eu quero dizer com isso é possível elaborar uma planta para um pequeno produtor. Está inserida a SDR, que faz toda a logística, né, de envio das equipes para fazer as vistorias nos locais. O RURAP está envolvido, que é o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amapá, que pode inclusive assumir a responsabilidade técnica desses empreendimentos, né? Ele pode ser o responsável técnico, além de participar da elaboração dos manuais, etc. Temos o Sebrae, que o Sebrae também é o nosso parceiro, faz parte do grupo, que fica responsável por essa parte da rotulagem, né? Principalmente elaboração dos manuais, etc. E depois de tudo isso, depois que todos esses parceiros passam pela indústria, a Diagro vem para dar a aprovação final, né? Lógico, a gente acompanha desde o início, orienta, né? Mas a partir dali é como se eles passassem a bola para a Diagro. E aí, a partir desse momento, o seu empreendimento ele vai continuar sendo fiscalizado, né? E a gente vai direcionando qual é a melhor forma de atuar para que vocês mantenham a qualidade no produto, tá bom? E a gente estava conversando antes de começar o programa, né, que os seus ovos, eles atendem o município exclusivamente de Laranjal do Jari, né? Também Monte Dourado, né? Atende Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Monte Dourado, os clientes buscam em Laranjal, né? Assim, agora que a gente tem a informação de poder transitar para fora do estado, mas até então os clientes buscam em Laranjal. Eu não mando para lá, mas eles buscam lá. O meu ovo não chega aqui em Macapá ainda. Mas a gente não consegue encontrar seus ovos aqui no mercado ainda não. Mas para o ano que vem, se Deus quiser, a gente tem um planejamento, né, assim, de crescimento. A avicultura de postura intensiva, ela tem que ter um planejamento de crescimento constante. Então a gente está nessa fase de crescimento. Então acredito que para o próximo ano a gente já consiga colocar os nossos ovos aqui. Essa é a expectativa. E vocês estão com quantas aves hoje? 25 mil aves aproximadamente. Então a gente já pode considerar que vocês são grandes produtores da área. Assim, para uma granja de postura intensiva, eu sou micro. Fora daqui eu sou, assim, incipiente. Nem existo. Porém, porque na realidade do Amapá, a gente é uma indústria. Mas fora daqui, uma granja com 25 mil aves, a gente nem conversa. Teve um exemplo, assim, logo no início, assim, eu fiz contato, porque você vai na cara de pau, né? Vai ligando para um, vai ligando para outro. E eu precisava ter informação sobre a contabilidade específica do agronegócio. Aí a gente sabe que Bastos é o maior produtor, um dos maiores produtores de ovos do país. E aí liga para um, liga para outro, consegui o contato de um contador em Bastos. Aí eu liguei para ele, muito atencioso. Oi, Eduardo, eu sou aqui do Amapá, eu queria saber se você, né, pode me ajudar. Aí ele, Emília, quantas aves você tem? Na época eu tinha 8 mil aves. Eu tenho 8 mil aves e tal. Ele, quando você chegar a 100 mil aves, a gente conversa. Por quê? Porque o número é grande, mas é o padrão de lá. As granjas são grandes, né? Tem um volume grande. Nós não temos esse volume ainda. A gente quer chegar, se Deus quiser, para atender o estado todo. Isso vai gradativamente, né? A gente não tem que dar o passo de acordo com o que a gente dá conta. Então a gente está indo caminhando com um planejamento, com uma estrutura que a gente consegue fazer de acordo com os recursos que a gente tem. Mas a gente vai crescer e a gente quer estar aqui para o ano que vem, atendendo o estado todo, atendendo aqui, atendendo o Oiapoque. Esses são os planos. E a produção de vocês está em quanto, mais ou menos, por dia, a produção? Mais ou menos, assim, a gente chega a 85%, 90% de produção. Maravilha. Oscila. Sim. Então, a gente agora, por exemplo, teve uma fase de baixa agora nesse mês de julho, agosto e agora em setembro, porque eu troquei o lote, eu tirei 5 mil aves de uma vez, então dá uma queda, mas meu novo lote começa a produzir essa semana, então isso vai gradativamente, vai aumentando. Tem um período de adaptação da ave, então? Ela fica 4 meses só crescendo, são 18 semanas, entre 18 e 20 semanas. Então ela só come, vai crescendo, né? Aí chega com 18 semanas, ela começa a produzir. Aí a gente muda ela de galpão, aí ela começa a produção. E aí ela fica ali até
diminuir a produção dela. Então, assim, a gente tem uma escala de produção. Então, agora, por exemplo, na próxima semana, a gente já está com um novo lote chegando aqui em Laranjal. Então, tem toda uma estrutura para receber essas aves, né? A gente busca as aves em Belém, elas vêm de São Paulo, a gente manda um funcionário com as gaiolas próprias, não vem caixa de papelão, porque, assim, a mortalidade é muito grande. Então, a gente tem toda uma logística, toda uma estrutura para a gente receber essas aves aqui bem, para não ter perda, e aí a gente começa a trabalhar essa ave. Ela produz bem se ela tiver uma cria e recria, que a gente chama bem feita. Então, se tiver algum problema ali, a gente pode ter um desenvolvimento com problema, ou atrasado, ela demora mais para botar. Então, a gente acompanha todo dia para ver como que está crescendo, pesa. Então, a gente tem que pesar os pintinhos para ver se eles estão no peso ideal, se eles estão se alimentando bem, se eles têm a quantidade de luz adequada. Tem programa de luz para elas, tem toda uma, assim, uma logística, né? Não é só a galinha botar o ovo e pronto. Não, tem todo um tratamento. Tem uma ração balanceada, a gente produz a nossa própria ração. São vários tipos de ração. Então, para cada fase da ave, se ela está produzindo uma ração, se ela tem uma idade no crescimento é uma ração, se ela está numa outra fase do crescimento, ela tem outra ração, ela vai começar a botar, agora ela está mudando de um galpão para o outro, ela tem outra ração, e a gente tem que acompanhar isso tudo de perto. É muita informação, né, gente? Nossa, para quem pesquisar, porque muita gente não tem um contato, né, com o agro, acha que o ovo da galinha tá lá na cubinha do ovo do supermercado, mas não sabe todo um processo por trás, né, que tem na granja, né, em si. É muito trabalho. E é uma forma da gente também valorizar, né, o trabalho dos produtores, da produção primária de forma geral, né? É muito difícil, a gente estava conversando até antes aqui, de a gente entrar no ar, o quanto que é difícil produzir, né? Produzir realmente, né? Ser pioneiro aí. Aqui a gente tem um mercado muito grande para explorar ainda no estado do Amapá, não é isso? Exatamente. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e já nós voltamos. RBM 630, a rádio de maior audiência no Amapá. Em breve, Difusora FM. Festival de Ar e Ventilação da Center Kennedy. Todas as lojas em até 12 vezes sem juros e cashback em todas as compras. Central de ar 9.000 BTUs, 1.969. Central de ar inverter 12.000 BTUs, só 239 mensais. Ventilador de mesa 40 centímetros, 139,90. Ar-condicionado 10.000 BTUs, 179 mensais. Compre e concorra a 39 mega prêmios. Festival de Ar e Ventilação da Secar. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. A segurança do Amapá está em boas mãos. Profissionais dedicados estão nas ruas, dia e noite, para proteger quem mais importa, você e sua família. Mais compromisso, mais estrutura, mais resultados. Toda ação é firme, reforçando a ordem e a tranquilidade em cada canto do nosso estado. Eu quero mandar um recado para ti. Com o governo do Amapá, a resposta é rápida, a lei é cumprida e a segurança é prioridade. E tudo isso é pela preservação da vida e do patrimônio do cidadão amapaense. Amapá mais seguro. Compromisso firme pela vida. Governo do Estado trabalhando pelo Amapá inteiro. Do
Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico, Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96991888899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. O som da RBM vai muito mais longe, com uma programação além das fronteiras. Integrando você ao mundo do entretenimento, notícias e alegria. Difusora. Essa é a rádio. Diagro News, conectando você ao agro. 9 de setembro, celebramos o Dia do Médico Veterinário. Esta data é dedicada a profissionais que vão muito além de cuidados com os animais. Eles atuam na defesa agropecuária, na inspeção de produtos de origem animal, na saúde pública e na garantia da segurança alimentar da população. Em especial, queremos homenagear os médicos veterinários da Diagro, que trabalham diariamente com dedicação, responsabilidade e amor pela profissão, protegendo o rebanho, garantindo a qualidade dos alimentos e fortalecendo o agro mapaense. A vocês, nosso reconhecimento e gratidão. E também desejar um feliz Dia do Veterinário aqui para o nosso colega de bancada hoje, a apresentação Odonei, médico veterinário. Muito obrigado. E também, dia 9 de setembro, é o Dia do Administrador. Hoje celebramos o profissional que organiza, planeja, conduz com responsabilidade os recursos e processos que fortalecem nossas instituições. A Diagro parabeniza todos os administradores, em especial o nosso diretor administrativo financeiro, Rosivaldo Araújo. Nossos parabéns. Bom, e nós voltamos agora com a entrevista. Nós estamos aqui com a senhora Emília Rodrigues, que é responsável pela Granja Castanheira, no município de Laranjal do Jari, e com o Dr. Ronaldo Dantas, responsável pela Granja Quintal Verde, no município de Porto Grande. Agora vamos ao contraste das duas granjas, né? A gente tem o prazer de hoje poder dizer que nós temos uma granja no Laranjal do Jari, né? Uma granja em Porto Grande. Durante muito tempo a gente teve só estabelecimentos registrados dentro de Macapá e uma ou outra no Oiapoque, por exemplo. Hoje a gente já consegue dizer que a gente tem produtos registrados de estabelecimentos em diversos municípios do estado. A granja do Dr. Ronaldo, a Quintal Verde, ela foi registrada recentemente. O que motivou a buscar essa regularização? Boa tarde a todos. Parabéns também, doutor Odonei. Obrigado. Em nome dele, saúde e cumprimento todos os veterinários da Diagro, os demais órgãos aí de apoiamento, não só da área de defesa agropecuária, mas na área de vigilância sanitária, na área de saúde pública, na área de vigilância epidemiológica, enfim, profissionais que são extremamente importantes no dia a dia das pessoas e muitas vezes ficam invisíveis, não se percebe a importância desse profissional. Um grande abraço à minha esposa também, que é proprietária da granja, que é a Eleonai, que é estudante também de veterinária, enfermeira, mas é apaixonada pela veterinária e se forma no ano que vem. Daqui a pouco a nossa colega. Isso. A Raquel Barroso, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, enfim, tem a oportunidade e a felicidade de ter muitos amigos dessa área profissional. Mas sim, nós, diferentemente da Granja Castanheira, que para nós aqui, dentro do nosso contexto, é um empreendimento de grande porte, nós somos um empreendimento de pequeno porte, né? Inserido ainda na política e na dimensão da agricultura familiar e ainda classificados como produção artesanal. Nossa produção não é intensiva, ela é caipira, né? De ponto de vista de que nós temos um sistema de criação caipira em que as galinhas têm acesso livre à área de pasto, onde passam todo dia e tal, e têm acesso ao galpão, onde tem água de qualidade, os alimentos
disponíveis durante todo o dia e tem livre acesso então ao galpão, à área de pasto. É o que constitui, dentre outras características, o sistema de produção caipira, né? E dentro desse contexto, o produto final também ele é um pouco diferenciado do produto da avicultura intensiva, né? É ovo do mesmo jeito, mas ele tem um sistema de produção diferente, inclusive tem um custo um pouco mais elevado e o percentual de produtividade das galinhas também é um pouco mais baixo, então vai resultar num custo maior no produto. E percebe-se isso na prateleira do supermercado, que tem uma diferençazinha de preço, não é tão grande, mas tem. Mas não há problema nenhum, não são produtos competitivos, eles não competem pelo consumidor. Tem consumidor para os dois produtos, assim como tem consumidor para ovo orgânico, que o custo é infinitamente mais elevado, chega pouco aqui em Macapá, justamente porque o mercado é muito restrito para esse tipo de produto. Mas nós, desde que começamos, nós pensamos no nosso modelo de negócio, que seria um negócio pequeno. Não há perspectiva de grande expansão, justamente por causa desse nicho de mercado que é mais restrito, né? Diferente da produção intensiva do ovo comum, em que praticamente são infinitas as possibilidades de mercado. O nosso, por ser mais restrito, nós não pretendemos nunca chegar a 20 mil, 25 mil aves. Nosso plano é atingir 4 mil aves apenas para manter. Nós vamos sair da categoria de artesanal, mas vamos continuar como agricultores familiares, como pequeno produtor, pequena granja de pequeno porte. Mas, desde o início, nós pensamos que para o nosso modelo de negócio, hoje nós estamos com 2 mil aves, sendo que boa parte delas ainda em preparação, e estamos produzindo em torno de 1.000 a 1.200 ovos por dia. Obviamente que desde o início sabíamos que o mercado de Porto Grande não absorveria toda essa produção, embora seja pequena em relação a outros produtores. E nós também não tínhamos pernas para fazer o contato direto com o consumidor, fazer o varejo ali de casa em casa e feira e tal. Nós não temos essa possibilidade. Então não há outro caminho senão recorrer a supermercados, a lanchonetes, a restaurantes. Então o caminho é a regularização, diferentemente daquele pequeno produtor que tem toda a estrutura, que já tem uma logística, que ele produz a couve, que ele produz a macaxeira, que ele produz outros produtos e tem a sua rotina de vender, apresentar os seus produtos na feira diretamente ao consumidor, e assim também ele faz com seus ovos que ele produz em pequena escala. Nós não tínhamos esse modelo de negócio, então o nosso caminho sempre foi, desde que iniciamos, que planejamos de fazer o negócio, sempre foi pelo caminho da regularização. E como foi a experiência do processo até conseguir o registro? Eu acho que como todo produtor que busca esse caminho, chega um determinado momento que ele quase que se arrepende. A gente sempre está ali para segurar na mão e dizer que melhor. A gente tem muita experiência também de estabelecimentos que desistem mesmo, e a gente tem que ir atrás e mostrar normalmente assim. O que a gente pode dizer é que quem vai até o final não se arrepende, né? Isso, a palavra foi só para lançar aqui então de brincadeira. Obviamente que não nos arrependemos, e exatamente foi isso que sentimos. A Diagro pegou na nossa mão, né? Não, vamos lá, passo a passo, isso aqui é trabalhoso, é estressante, é cansativo, é oneroso, mas nós fomos no passo a passo com muita orientação, técnicos assim excelentes, com uma disponibilidade, com uma competência, né? Com um carinho, uma empatia, e de que foram lá, pegou literalmente, né, na nossa mão e falou: vamos lá, vamos passo a passo, vamos fazer isso aqui agora, vamos fazer isso, vamos elaborar tal documento, vamos avançar nesse aspecto aqui, e até que nós finalmente conseguimos, né, cumprir todo o checklist ali, com muita dificuldade, até porque não tínhamos acesso a alguns produtos. Tivemos que fazer de maneira artesanal, mas não atendia, obviamente, as exigências sanitárias, classificador de ovos, ovoscópio, enfim, mas até que conseguimos com muita dificuldade acessar esses produtos, esses equipamentos, adequar toda a nossa não só a área de produção, mas também o entreposto, né, que é um
uma agroindústria, um sistema à parte da área de produção, e hoje estamos de acordo com todas as exigências, né, sanitárias, e graças a Deus isso, obviamente que o resultado disso não é um documento, é a certificação e a nossa tranquilidade, a nossa consciência de que hoje a gente produz um produto final de qualidade, com durabilidade e com segurança total para o nosso consumidor. Quais são as expectativas agora com o estabelecimento já regularizado? A gente sabe que a gente tem muitos produtores, pequenos produtores, né, que estão produzindo, estão vendendo, né, de forma ainda não totalmente regular, né, como a maioria, na verdade. E eu queria que você faça um pouco para a gente quais são as expectativas, já que você já tem o seu produto registrado, o que diferencia o seu produto dos outros produtores que continuam produzindo sem registro? Eu vou trazer uma outra ironia aqui, o ovo e a galinha, o que vem primeiro? Ou seja, você começa a produzir primeiro, você se regulariza primeiro, em tese seria isso, você começa a produzir primeiro para depois regularizar, mas não, certo seria, o legal seria o quê? Você regulariza e depois você começa a produzir, mas não existe essa lógica nesse processo. Você tem que começar a produzir porque você tem que ter o sistema funcionando, operando, para que seja submetido à ação fiscal, às conferências e tal, de verificação das conformidades, enfim. Então você acaba tendo que começar a produzir e correndo paralelamente com o processo de regularização. Só que nessa coisa de que você começa a produzir, você já está investindo pesado. E você começa a produzir, que as galinhas vão chegar um momento que vão começar a colocar ovo, e o que você vai fazer com esse produto que você ainda não pode colocar no supermercado. Então nós passamos um período aí que não foi muito curto, né, de que nós tínhamos que vender o produto para feirantes, vender um pouquinho ali na feira, vender um pouquinho ali na casa do vizinho, vender no condomínio, sem a regularização, né, deixando todo mundo consciente de que era um produto que ainda não estava regularizado, sem rótulo. Assumindo risco, né? Assumindo riscos, de estar transportando para lá e para cá, conscientes de que estávamos fazendo uma coisa meio que irregular e que não havia possibilidade de lucrar nada com isso. Obviamente, com isso, o valor agregado do seu produto vai lá para baixo. Então, o preço que você conseguiu ofertar no mercado não dava sequer para cobrir as despesas com a ração e tal. Então, nós passamos um longo período com isso e nessa condição, e obviamente que depois da regularização tudo virou da água para o vinho. A gente conseguiu realmente acessar os mercados que já tínhamos negociado antes e tal, acordado de que tão logo obtivéssemos a regularização, junto com outras certificações também, de selo Amapá, que são outros selos que agregam também valor ao produto e facilitam, acessam com mais facilidade os mercados, nós conseguimos fechar e hoje temos a felicidade de entregar toda a nossa produção numa rede de supermercado local. Temos um acordo, inclusive, de exclusividade para ele, e assim estamos fazendo, né? E com isso, obviamente, que a gente aumentou o nosso faturamento aí em mais de 120%. Interessante. Olha, essa experiência é interessante, inclusive, para a gente reforçar que você que é produtor, que produz ovos hoje, e que tem, às vezes, receio de procurar a Diagro porque está irregular neste momento, é possível se regularizar, e a Diagro está disposta a acompanhar o seu processo de evolução. Então, assim, procure a Diagro de qualquer forma. Você está irregular, você já trabalha na área, mas tem uma preocupação. Veja esses exemplos de sucesso que a gente tem hoje. Procure a Diagro, que a gente é capaz de regularizar sem que você tenha grandes prejuízos. Na verdade, a nossa intenção é trazer quem já produz ou quem pretende produzir para a regularidade, né? Então, eu queria saber de vocês, né, como que vocês enxergam o papel da Diagro nesse processo de registro. O que vocês podem dizer a respeito do trabalho da Diagro? Assim, eu enxergo a Diagro não só como uma pessoa que vai vistoriar, como órgão de vistoria. É o órgão de parceria mesmo, né? Assim, é o que vai te colocar e determinar os seus limites,
no sentido, no limite sanitário, o limite da organização, o que precisa ser feito. E te orienta, te guia, te mostra, olha, isso aqui está certo, isso está errado, isso tem que corrigir. Porque, assim, no dia a dia do trabalho, muitas vezes você vai fazendo e aquilo se torna automático. E você fala, não, eu tenho que corrigir esse processo, eu tenho que corrigir esse caminho que está sendo tomado. Então, a Diagro, ela serve como um balizador mesmo, como um direcionamento para a gente poder regularizar e corrigir as demandas que a gente tem do dia a dia. Então, eu acho que é importante. A gente estava falando antes, assim, a gente não pode ter medo, né? É entender como, olha, um parceiro, eu vou vir aqui, vou corrigir, vou apontar o que está errado, mas também vou te dar, não te dar a solução, mas vou te mostrar o caminho, falar, isso aqui precisa ser feito por causa disso, porque tem uma legislação, porque tem uma norma que te exige, vamos fazer. Qual o tempo que você precisa para fazer essa adequação? Então, assim, a gente consegue conversar, né? Não é uma via de mão única e fechada, né? A gente tem esse diálogo para poder ajustar, adequar. Eu lembro quando a gente foi iniciar os processos da granja, a gente não tinha nem montado a granja e a gente já estava conversando com a Diagro para ir lá. Olha, vocês foram quando estava construindo galpões ainda, né? Então vamos ver, olha, precisa fazer dessa forma. E a gente falou, não, peraí, nesse tipo de construção, nesse tipo de granja, não pode ser assim. E vocês foram abertos para nos escutar, para ver se, não, isso aqui realmente, porque era novo tanto para a gente, na hora de montar o negócio, quanto para vocês, porque não tinha nenhuma a granja no sistema intensivo. Então, vocês também foram abertos para falar assim, não, realmente isso aqui a gente pode entender e adequar e procurar saber como que esse tipo de sistema funciona. Exatamente, né? Essa experiência foi interessante porque, como a gente não tinha nenhuma granja nesse porte no estado, nós não tínhamos nem essa experiência, né? Nem como órgão fiscalizador. A gente precisou buscar também conhecimento para entender como funciona e poder fazer as fiscalizações. Então foi um momento de crescimento tanto para a instituição quanto para o produtor. No olhar do pequeno, do microprodutor, vamos dizer assim, eu também só consigo trazer elogios ao trabalho da Diagro e à sua equipe, já porque realmente foram assim, parceiros, embora nunca, em nenhum momento abriram mão. Nas diversas vezes que estivemos lá, que nós estivemos na Diagro, em várias diligências, sem abrir mão de todo o rigor de um agente público com ação fiscal, né, e do código de ética profissional e tudo, mas conseguiram nos dar toda a orientação de forma muito colaborativa, muito propositiva, dialogando, e só tenho realmente elogios. Eu sempre recomendo ao pequeno que, mesmo que não tenha assim, uma perspectiva de grande crescimento, como é o nosso caso, que temos o projeto de continuar como um pequeno produtor caipira, nós sempre recomendamos, vá à Diagro, busque apoio do Sebrae, de outras parcerias e o acompanhamento técnico da Diagro desde o início, até para não bater cabeça, mas vai ser dispendioso, vai ser não sei o que eles vão exigir muito. Eu penso que se fizer o projeto de maneira errada, um equívoco lá na frente, vai impactar não só na sua baixa produção, mas também vai impactar em reformas que você vai ter que fazer, readequações que talvez saiam ainda mais caros. Exatamente. E qual a visão dos entrevistados sobre o fortalecimento da apicultura amapaense nos próximos anos? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar, assim, o Amapá não aparece na produção de ovos nacional. Então, a partir do momento que a gente começa a produzir, a gente começa a mostrar para o Estado, para a população daqui, que a gente tem mercado, que a gente tem capacidade de produzir, que a gente tem um mercado ávido por produtos de qualidade, com produto com rastreabilidade, um produto com prazo de validade dele muito mais alongado do que um produto que vem de fora. Então, a gente tem que pensar na qualidade que a gente pode oferecer para o cliente daqui. Né? A gente tem muitas opções, muitas possibilidades e dá para trabalhar muito em cima disso. Né? Eu acho que é isso. Eu penso assim, a avicultura, você pensa em duas coisas, não só em ovo, a gente está falando só em ovo, mas tem a parte da avicultura para a produção de carne também, que é super importante, que eu penso que esteja também em grande crescimento aqui no nosso estado.
E para favorecer aos pequenos e médios produtores, eu penso que não é a longo prazo não, acho que a médio prazo, curto prazo mesmo, poderia se organizar em cooperativas ou mesmo por iniciativa do poder público, de algum desses órgãos de apoio, da SDR, RURAP, começar a pensar em investir em plantas de entrepostos de ovos, né, para fazer a inspeção do pequeno produtor que não tem condições de não ter uma produção grande que justifique dele investir no seu próprio negócio, numa casa de ovos, para fazer a inspeção, a ovoscopia, a classificação e a embalagem dos ovos para preparar para o consumo. E também, e principalmente, de um abatedouro de aves, né, para absorver essa produção também do pequeno produtor e que saia de lá um produto inspecionado que agrega muito valor também, inclusive para ele vender na feira, ou para vender no supermercado, ou para vender aos restaurantes, um produto que tenha um selo de inspeção, que saiu de um frigorífico, aquele ali. Inclusive também para dar vazão ao produto final da agricultura, da avicultura de ovos também, né? Quando faz o descarte lá no final do ciclo das poedeiras, né? O que fazer com aquele produto, né? É uma galinha pequena, velhinha, cansada, coitada, mas tem proteína de altíssimo valor ali e que, obviamente, que não dá para vender ao consumidor final como uma galinha caipira que foi produzida para o consumo de carne, mas tem também o seu valor, mas não tem o mercado e não há legalidade também, né? Não é regular, não é regularizado que ele possa fazer a venda desse produto, a não ser que seja passado por processamento, que seja transformado em toscana de frango, inclusive, e não há possibilidade do próprio produtor ter isso, porque é um investimento muito alto. Mas quem sabe através de cooperativas ou desse tipo de iniciativa, fomentado ou talvez até executado pelo próprio poder público, possa ser realmente um grande incentivo a que mais pessoas comecem a pensar em produção avícola para aves e para ovos e para carne também. Lembrando que a gente sempre tem como objetivo final, né, embora a gente atenda os produtores, o objetivo final é o consumidor, né? Então, o objetivo final é ter um produto registrado garantindo a qualidade e a segurança alimentar. Quer acompanhar o trabalho da Diagro? Acompanhe a gente no nosso Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Vou mandar aqui os alôs de quem está acompanhando o nosso programa via Facebook da Rádio Difusora. A Ângela Lobato, a nossa companheira aqui de bancada, Álvaro Silva, Gisele Miranda, Evangelista Cláudia Quaresma, Ruberval Lacerda, Cristiane Costa. Nos comentários, parabéns para as empresas que são nossas novas parceiras. Produto inspecionado é produto seguro. Mandar também um abraço para o seu Raimundo da Ana Lucinilda. Tem mais algum abraço que queira mandar? Não, eu acho que um abraço só para os médicos veterinários que estão nos ouvindo, né? Os colegas de classe, nossos colegas da Diagro, nossos colegas da Vigilância Sanitária, nossos colegas que trabalham com pets. Parabéns pelo nosso dia, né? Os nossos colegas que trabalham com animais de grande porte, com reprodução. A gente faz parte de uma classe aí bem diversa de atuação, né? A nossa atuação, inclusive, na inspeção é muito escondida, como o doutor falou aqui. Muita gente não entende, não sabe que a gente também está trabalhando na parte de segurança alimentar. Queria abrir para os convidados para as suas considerações finais, se quiserem mandar um abraço para alguém. Não, eu só queria agradecer a oportunidade da gente falar um pouco sobre avicultura. Eu acho que a gente tem grandes possibilidades no estado, temos possibilidade de crescimento, de abertura de mercado, de emprego para a população. É mais um agradecimento mesmo para a gente poder incentivar outras pessoas, né, a explorarem o agronegócio. A gente tem boas perspectivas aqui e agradecer. Muito obrigada por participar. É isso mesmo, dentro dessa cadeia extremamente complexa, né, a gente pensar também em incentivo para baratear os insumos para a produção de ração,
né? Cooperativas também para elaboração de ração, como a colega aqui da Granja Castanheira falou, não dá para comprar, quem pensa em produzir profissionalmente como um negócio, não dá para comprar a ração pronta, não é porque não tem a qualidade, mas porque não atende às especificações técnicas de cada fase de desenvolvimento da pintainha recém-nascida até a fase de finalização de postura. São aí no mínimo 8, 9 formulações diferentes de ração para cada fase. Então tem que ser elaborado mesmo ali e tal. E esses insumos são muito caros, né? A soja pode ser produzida aqui, o milho pode ser produzido aqui, mas nem por isso tem um custo baixo, porque são commodities. Então quem estabelece o preço talvez lá em Chicago, lá não sei aonde, lá em Tóquio é definido quanto nós temos que pagar no preço do farelo de soja aqui. Então, quer dizer, políticas, nem que fossem estaduais de incentivo, de isenção de alguns impostos, para conseguir baratear o custo de produção, para facilitar a vida dos produtores locais. Muito obrigado aos convidados. Eu queria, inclusive, agradecer não só pela presença aqui, mas pela forma que vocês estão investindo no Estado, que isso gera uma rede de boa vontade. Então, muitas pessoas já se inspiram em vocês. A gente consegue perceber que quando se tem uma empresa registrada que está fazendo sucesso, que tem um grande sucesso no mercado, não só no mercado de ovos, no mercado de farinha, no mercado de pescados, isso serve de incentivo, né? E a gente vai poder ter produtos de maior qualidade nos supermercados. A gente estava falando mais cedo que muitos dos ovos que chegam aqui são do Pará ou são de lugares mais distantes ainda, que passam dias viajando, chegam aqui numa qualidade inferior, né, por causa do tempo de viagem, e os ovos que vocês produzem já estão no mesmo dia ou no dia seguinte, depois da postura, já no supermercado. Então isso garante uma qualidade muito maior. Isso gera o interesse do consumidor, aumenta o valor dele, aumenta a procura, né, e aumenta, consequentemente, pessoas interessadas em produzir, que é a nossa intenção, melhorar a qualidade dos produtos locais. O Luan Alencar, ele perguntou aqui pra gente se alguém no estado tem criação de codorna para a produção de ovos. Nós da Diagro não temos conhecimento de nenhum produtor de codorna hoje. Eu acho que os colegas também aqui não, né? Já me perguntaram, já me procuraram para falar a respeito disso, mas não tem. Mais algum apontamento? Deixa eu ver. Donei, eu só queria fazer um comentário a respeito da Expofeira que a gente teve. Foi uma ótima oportunidade para a gente conhecer outros produtores, principalmente os produtores de milho, produtor de soja. Infelizmente, o Estado ele não tem estrutura para processar a soja que é produzida aqui. Então, produz a soja e ela sai daqui e a gente tem que comprar o farelo de soja fora. Então, assim, seria muito importante se o Estado investisse, se os empresários investissem na extrusadora, no processamento da soja, para tirar o óleo de soja, para tirar o farelo de soja e esse produto ficar aqui. Porque quanto mais produtores de ovos, de grãos, quanto mais produtores a gente tiver, maior consumo vai ser desses produtos no Estado. Então, é extremamente importante que as pessoas pensem nisso, na cadeia produtiva como um todo, porque a gente precisa. Então, trazer de fora, meus insumos, 90% deles vêm de fora. Se a gente pudesse comprar tudo aqui, seria muito mais interessante, né? Mais rápido, mais prático, mais viável. Então, é que as pessoas pensem nisso. Vou investir aqui, investe no agronegócio. Logística, né? Foi uma ótima oportunidade para a gente trocar essas experiências, né? Tá certo. Muito obrigada para todos que nos ouviram, nossos convidados também. Muito obrigada pela participação de vocês e nos encontramos na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Boa tarde.